Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde, particularmente no contexto que a gente está vivendo de pandemia da Covid-19. Nós estamos conversando aqui com diversos pesquisadores de diversos campos das ciências da vida, da saúde, como da medicina, da biologia, da enfermagem, da psicologia, mas também das ciências sociais e humanas, da história, da comunicação, da informação, da geografia, da antropologia, sociologia, enfim, um conjunto diverso de especialistas que estão acompanhando e refletindo sobre sobre a Covid-19 e sobre seus impactos na vida social contemporânea, né? Então estamos conversando com esses, particularmente no Brasil, né? No Brasil, que nós vivemos aqui agora um momento de vacinação ainda lenta, com falta de doses, falta de segunda doses, por exemplo, e com a possibilidade de aumento aí da contaminação, como a gente já viveu, já experimentou ao longo desse ano, um aumento no número de infectados e no número de mortes nesse ano, já em 4 meses, comparado ao ano passado. Então a gente vive um momento muito preocupante, e o objetivo aqui do Memória, Memória da Eticidade, é que a gente possa tanto conversar sobre saúde, mas também registrar um pouco o que a gente está vivendo nesse momento com diversos pesquisadores do campo da saúde e de outros campos do conhecimento que estão pesquisando e buscando entender e também procurando soluções para o momento que a gente está vivendo. Então a gente tem esse objetivo de fazer circular informação, mas também ao mesmo tempo fazer com que essas informações elas possam ser registradas para futuras pesquisas. Hoje nós vamos conversar com a médica, professora e pesquisadora Carolina Barbieri, que é médica pediatra com especialização em infectologia pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Em 2014 concluiu seu doutorado na área de saúde pública pelo Departamento de Medicina Preventiva, também da USP, na temática hesitação vacinal em famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo. É professora universitária e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública na Universidade Católica de Santos, onde pesquisa na sua linha na área de vacinologia e coordena o grupo de pesquisa Observatório das Vacinas. Em seu mais recente trabalho, coordenou uma pesquisa sobre análise espacial da cobertura vacinal infantil com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, Ministério da Saúde e também CNPq, que teve como um dos produtos a plataforma digital www.observatoriodasvacinas.com.br. É sobre essa temática da vacinação, da hesitação vacinal, que a gente vai conversar hoje com a Carolina Barbieri. Eu vou convidá-la aqui, ver se ela já está aqui na nossa live. Não está aqui, deixa eu ver. Vou chamá-la aqui novamente para entrar. Carolina, você está aí? Porque eu não estou conseguindo te achar.
É, aqui ela não tá. Guardar mais um pouco, senão aqui ela não tá. Ah, entrou. Olá, Olá, Carolina, tudo bem? tudo bem, Igor? Tudo bem? Desculpa. Não, sem problema Pois é. nenhum. Eu não estava te achando, não estava te vendo, eu fiquei preocupado. Mas eu estava aqui um pouco apresentando a sua trajetória, falando do observatório, falando, enfim, dos seus últimos projetos de pesquisa. Na verdade, desde o doutorado, você vem pesquisando esse tema da hesitação vacinal. Eu queria, antes de entrar especificamente sobre isso, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Você como médica que se especializou em pediatria, particularmente em infectologia pediátrica, e vem nos últimos tempos estudando, tendo foco nessa dimensão dos estudos das vacinas, da hesitação vacinal. Eu queria que você falasse um pouco de como se deu esse seu interesse, tanto pela medicina, lá no início, mas também por esse campo de estudos aí das vacinas. Bom dia a todos. Primeiro, queria iniciar agradecendo ao convite. Igor, eu não tenho tanta referência de médicos na família, eu tenho um tio que é médico, mas minha decisão de entrar na medicina foi uma coisa bem ainda muito ingênua, queria ajudar as pessoas e gostava, tinha aquela ideia do médico cientista, assim, eu tinha um pouco esse imaginário na minha cabeça. E aí me formei médica e me encantei com duas áreas, a pediatria e a saúde pública, já desde a faculdade, porque eu gostava muito da saúde. Então, uma das coisas que eu tive mais dificuldade no meu processo de formação é que minha formação foi muito boa, mas muito voltada ainda para a doença, uma formação muito ainda biomédica voltada para o patológico, e eu gostava de trabalhar, olhar a saúde, né? E na pediatria tinha muito um lado da educação, da criança saudável, do crescimento e do desenvolvimento, então eu achei isso dentro da pediatria, e também quando eu passei pela medicina preventiva na faculdade, estudando aí a parte de prevenção de doenças, então me encantei também com essa área de um foco mais populacional. E aí fiz residência em pediatria, depois infectopediatria, e na infectopediatria eu achei um grande link entre essas duas minhas paixões, que foi a vacina. Quer dizer, que tem tanto uma importância enorme na saúde infantil, mas não exclusiva a ela, né? E a gente entende a vacina como para todas as faixas etárias, sem deixar ninguém para trás, como é o slogan da Organização Mundial da Saúde. E um foco importante não só na saúde individual, mas quanto coletiva. Ela é muito importante para essa dimensão da saúde pública coletiva. Ela é estruturante ainda dentro das políticas de saúde pública. Então, me encantei e percebi que, por mais que eu tinha uma grande formação, assim, tive uma boa formação médica, eu precisava estudar mais, então mergulhei assim tentar estudar mais sobre vacinas, sobre a parte imunológica. Então, realmente mergulhei nessa temática, e foi quando eu decidi entender as razões que não estavam vacinando, né? Naquele momento, eu entrei no doutorado em 2010. A gente tinha elevadas coberturas vacinais no Brasil, mas já tinham estudos epidemiológicos muito bons, conduzidos lá da Santa Casa, mostrando já que alguns grandes centros já tinham uma diminuição da cobertura vacinal dos estratos A em relação ao extrato E. Então, se no passado a gente tinha baixas coberturas nos estratos de maior vulnerabilidade,
houve uma certa inversão, então a gente conseguiu, com um bom programa de imunização, ofertar e dar acesso à vacina, né, com essa capilarização do programa, todo o êxito que o nosso programa tem, chegar às pessoas com maior dificuldade, então não era mais uma questão de acesso, mas sim de aceitabilidade. Foi onde eu cheguei nessa temática da vacina e tentar entender um pouco mais a hesitação vacinal. Muito interessante, muito importante. Esse é um tema, na verdade, muito central, né, para a saúde pública, e particularmente agora, durante esse período de pandemia, a questão da vacina tomou uma proporção muito grande. Mas eu queria antes que você falasse um pouquinho desse conceito de hesitação vacinal, né? Porque, por exemplo, se há uma diferença entre a hesitação vacinal com a resistência vacinal, ou termo muito atual, né? Digamos que a gente pode dizer assim, a negação da vacina ou um negacionismo em relação a ela. Queria que você falasse um pouquinho desse conceito, a importância dele para a saúde pública. Muito bom. Esse conceito ele é recente. Falar de hesitação vacinal é um conceito que quem protagoniza isso é a Organização Mundial da Saúde, e ele começa a surgir lá para 2012. Então, antes disso, todos os estudos anteriores a isso, né, porque acho que é importante falar que reações contrárias à vacina existiu desde a história da vacina. Assim, desde a primeira vacina, lá em 1798, onde se teve a primeira vacina com gênero, se tinha reações contrárias a ela. Então, assim, não é um fenômeno novo ter reações de grupos e segmentos às vacinas, né? Tivemos diversas reações contrárias no século XIX, na Inglaterra, nos Estados Unidos. No Brasil tivemos a revolta da vacina em 1904. Então, manifestações contrárias à vacina existe desde que a vacina existe. Lógico, com contextos sócio-históricos completamente distintos, com momentos distintos. Estudos que trazem busca compreender essas reações contrárias, antes da hesitação, usavam diversas nomenclaturas. Então, movimentos anti-vacinação, rejeição à vacina, recusa vacinal, né? Então, não se tinha uma certa padronização nesse sentido. É lógico que se predominava uma ideia de que a vacina é uma ferramenta importante, a vacinação é uma prática de saúde pública muito importante, então esses grupos que rejeitam estariam contra uma postura oficial e benéfica de saúde pública, né? Entendendo a reação como algo negativo, né? Então, e uma visão, de certa forma, Igor, muito polarizada. Então, vacina é muito bom e quem rejeita está no outro polo, né? O que a Organização Mundial da Saúde identifica? Ela identifica que a partir dos anos 2000, esse fenômeno que era, sobretudo nos países de alta renda, de uma resposta, dificuldade aí, de uma reação contrária à vacina, sobretudo começam os países europeus no final dos anos 90 e pega Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, ele começa a se tornar global, que âmbito chega a ser diversos estudos mostrando isso. Grupos reagindo contra diversas vacinas, seja HPV, da gripe. E aí ele monta uma comissão lá em 2014 do SAGE para estudar esse escopo da vacinação, da hesitação vacinal. Ele fala assim, olha, eu quero que eles montam um experts nisso lá em 2012 para vocês investigarem qual que é os determinantes da hesitação vacinal, tudo. Então é a primeira vez que se usa essa terminologia. E aí eles definem hesitação vacinal em 2014, num documento oficial da Organização Mundial da Saúde, falando que hesitação vacinal é toda reação
desde um receio até a recusa, então é um espectro. Então não é só aquele que recusa e não vacina, mas se a pessoa ela até gosta da vacina, mas está com medo, isso já é uma certa hesitação. Isso é importante entender esses sentimentos, essas reações. Então é um espectro que vai desde de um processo mais de dúvida até a recusa, em um local que tem disponibilidade de vacina. Então o problema não é a falta, a pessoa não vacina porque não tem, ela tem a disponibilidade.